Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu quero, primeiramente, agradecer às irmãs por essa oportunidade. Eu gosto mais de ouvir, de aprender com as irmãs, mas meu coração está grato, estou aqui honrada com essa oportunidade, porque eu creio que é o Espírito Santo que vai falar, né? Você só um canal aqui. E o Senhor, Ele tem sido misericordioso, irmãos. Eu quero agradecer também ao meu esposo, né, por me liberar. Nós temos ali uma empresa e eu também ajudo trabalhando ali e saber que tem uma equipe nos auxiliando ali, a minha cunhada também, então eu tenho uma tranquilidade para estar aqui servindo, né? E eu queria honrar os nossos pastores também, porque há 7 meses atrás, irmãos, saindo de um culto de quarta-feira, nós passamos na casa deles, né, como de costume, e era um dia chuvoso, a gente estava sentado lá na mesa e eu fuçando nos livros do pastor, que eu gosto de mexer nos livros dele. E aí ele virou para mim, né, dentre alguns livros que ele me emprestou, ele me deu esse livro. Ele falou, leva esse livro para você. O nosso pastor nem sabe que eu ia ter essa oportunidade, nem imaginava que as irmãs iam escolher um tema de campanha como esse, e eu creio que ele foi usado como instrumento ali para me preparar, para contribuir com esse momento. Porque sabe qual que é o nome do livro, irmãos? Ruth, a decisão acertada. E eu já fiquei com meus ouvidos atentos, se os irmãos quisessem sentar, né, eu já vou daqui a pouco ler, mas eu já fiquei com os meus ouvidos atentos ali, é o que o Espírito Santo queria falar. Porque tem sido assim, irmãos, o Espírito Santo ele tem falado comigo nas coisas do dia a dia, nas coisas simples, né? Às vezes lá em meio às panelas, né? Não sei se as irmãs se identificam aí. Né? Se você não tem essa experiência do Senhor falar, se revelar a você em coisas simples, comece a pedir para que o Senhor revele-se a você em coisas simples, porque Ele fala profundamente. E aí, quando eu ganhei esse livro, eu pensei assim, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo através desse livro? Porque o livro de Ruth, né, ele é um livro que tem tantos ensinamentos, né, fala sobre tantas coisas, sobre relacionamentos, sobre esperança, sobre recomeço. Mas o enredo mais marcante, né, a história central do livro é a relação entre a nora e a sogra, né? Aquela relação de fidelidade. E eu louvo a Deus pela vida da minha sogra, porque eu falei, Senhor, eu não estou entendendo que a sogra é uma bênção, ela é uma mãe. Né? Talvez eu precise melhorar um pouco mais. Então, eu quero honrar minha sogra aqui, pastora, se você estiver assistindo, né? Eu quero honrar a sua vida, porque ela é essa pessoa amorosa, irmãos. O que ela é aqui na igreja, ela é uma mãe. Em casa também, ela tem sido essa mãezona para mim. Então, eu gosto muito da história de Ruth, me identifiquei muito. Mas o Senhor, né, Ele me deu esse livro. É claro que o Espírito Santo é que vai trazer a revelação da palavra. O livro é só um complemento, tá, irmãos? Fica tranquilo. Que o livro é só um complemento, porque me ajudou, né? Claro, tem outras fontes de pesquisa, mas me ajudou a entender alguns pontos, o contexto da história, né? E eu achei muito interessante. E eu quero louvar a Deus também, pela vida dos meus amigos, minhas amigas, as Ruths, né? São muitas Ruths, irmãos, que o Senhor tem trazido para a minha vida, porque Ruth significa amizade. E essa amizade tem feito diferença. Eu estou aqui, irmãos, posso dizer que eu estou aqui encorajada pelas minhas amigas, pela oração delas, pelo jejum que elas, né, me ajudaram aí, porque senão eu creio que assim, é igual tem falado aquele versículo, ambas. Essa palavra me marcou muito, porque a gente, quando se junta com as pessoas, olha, Deus faz maravilhas. E a última coisa que eu gostaria de falar, assim, sobre a misericórdia do Senhor que Ele tem feito sobre a minha vida, é que Ele me deu um sonho. Né? E nesse sonho eu tinha uma oportunidade como essa. E eu ficava bem nervosa, como eu estou agora. E eu ficava tão nervosa, mas eu ouvi uma voz muito estrondosa nesse sonho, e essa voz falava assim para mim, abra a tua boca que eu a encherei. E eu despertei daquele sonho assim muito, meu Deus, né? O Espírito Santo já me avisando. No outro dia, a irmã Andréia me manda um WhatsApp falando dessa oportunidade. Então, assim, eu creio que o Senhor, Ele tem um propósito nesse encontro, Ele tem uma palavra para você aqui, porque eu tenho pedido para Ele isso, que eu seja como um instrumento, porque não é sobre mim, irmãos, é sobre o que Ele pode fazer através de mim. Eu quero ser só uma boca aqui, pelo qual o Espírito Santo venha falar e Ele venha fluir através da minha vida, amém? Então vamos ler aqui, Ruth 1, do 16, né? Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu.
O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe falar isso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. Amém? A história de Ruth, né, ela narra que aconteceu, né, num tempo em que os juízes julgavam a terra. E relata aqui que houve uma grande fome na terra, né? E nessa terra que se chamava Belém de Judá. Eu gosto muito, irmãos, de saber o significado dos nomes, né? Porque eu acho até interessante, até por curiosidade, né? O meu nome, Michele, significa quem é como Deus. E eu costumo dizer assim, que o meu pai terreno, sem saber, me colocou um nome que o significado cuja aponta para Deus, né? Ele já estava sendo usado. E isso foi uma forma que o Senhor usou para ressignificar muitas coisas em minha vida. Então, Belém de Judá significa casa de pão, né? Casa do pão. E a Bíblia relata que um homem, ele saiu a peregrinar nos campos de Moabe, né? Então, assim, olha o contexto, houve uma fome, e o homem saiu a peregrinar. Uma pessoa que sai a peregrinar, ela vai se distanciando, né? Ela vai para terras distantes. A Bíblia não relata se esse homem, se ele consultou a Deus, se ele deveria sair daquela cidade, né? Se ele deveria ir para outro lado. É diferente de quando Deus fala com Abraão, em Gênesis 12:1, se eu não me engano. Deus fala para Abraão, né? Sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. Naquela situação, Abraão sair da terra dele e ir para uma terra distante, uma terra que ele não conhecia, representava um sinal de obediência e confiança e fé em Deus. No caso de Elimeleque, pelo que eu vejo aqui, no que a Bíblia relata, parecia um ato de desespero. Parecia que ele se moveu pela crise. E é compreensível até nos dias de hoje, né, irmãos, essa situação, né? Porque qual pai de família, né, se vê numa situação em que ele não pode prover a sua família? Eu posso dizer que foi mais ou menos por esse motivo que eu vim parar nessa cidade. Porque no ano de 1998, meu avô, ele estava pastor, eu acho que muitos conhecem, ele estava pastor da Igreja Assembleia de Deus, do Belém, o pastor Misael, saudoso pastor Misael. E nós morávamos na cidade de Oswaldo Cruz. E aconteceu, né, que as coisas ficaram difíceis ali. Então, por esse motivo, né, meu avô conseguiu algumas portas de emprego para minha mãe e para meu pai. Então, por esse motivo, nós nos mudamos. Mas eu costumo dizer que o Senhor fez um caminho no deserto, né, porque eu não imaginava que nessa cidade eu viveria tantas promessas, né, tantos cumprimentos de promessas que o Senhor tinha, tantas coisas que meu Boaz estaria aqui. Amém. Mas foi também por esse motivo, né? Então, é compreensível, principalmente numa atual situação como essa, né? Mais comum ainda, né? É compreensível um pai de família se preocupar, né, e agir pelo desespero. Mas escuta o que o Espírito de Deus está falando aqui. Não se mova pela crise. Não saia do lugar por causa da crise, porque a bênção não está no lugar. A bênção está na obediência, está na fé. A bênção está em quem você confia. A diferença é em quem você confia, não onde você confia. Até mesmo porque Abraão, quando ele teve uma situação, né, que ele levou Ló, inclusive Moabe, né, irmãos, é até fruto disso aí, né, porque proveio do incesto das filhas de Ló, enfim, não vou me abster a isso. Mas teve um momento que Abraão, ele falou para Ló, né, olha, escolhe qual a terra que você quer, para você for para um lado, eu vou para o outro. Então, ele não estava preocupado com o lugar, ele sabia em quem ele cria. Essa é a diferença. Você está se confiando em quem? Em quem você tem crido? Pelo que você tem se movido? Então, esse era o contexto, né? E aconteceram muitas coisas difíceis, enfim, né? Aquele homem veio a falecer. E também já, pelos nomes que tinham seus filhos, parecia que isso já demonstrava como estava a esperança daquela família, né? Porque um dos filhos era Quilion, outro Malom, não lembro aqui qual a sequência, mas parece que um significava enfraquecido, adoentado, era coisas assim já bem,
né, pejorativas. Então, quem põe o nome do filho assim, né, então já demonstrava que aquela família estava perdendo a sua esperança. E aí aconteceram, né, eu vou correr aqui, mas o Espírito de Deus está na direção, irmãos, eu estou me movendo aqui por ele. E, enfim, aqueles homens, né, aquelas pessoas vieram a morrer, e aqui a Noemi ficou ali com suas noras. E eu achei interessante aqui que o versículo 5, né, ele relata assim, ó, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Irmãos, desamparada é uma palavra forte, né? Mas eu acho que o que a gente pode compreender, aquele sentimento, aquela situação daquelas mulheres, é aquela passagem que relata em Mateus 7, daquela viúva, que inclusive foi tema da campanha anterior, né? Onde o Senhor Jesus, entrando pela cidade, ele olhou para aquela mulher e ele teve compaixão dela. E ele disse, não chores, não chores. Por que o Senhor teve compaixão? Porque ele sabia. Não só por isso, né, irmãos, claro, mas Jesus, ele sabe. O que eu quero dizer aqui é que Jesus, ele conhece o tamanho da tua dor, o quanto isso te afeta, o quanto a tua necessidade pode impedir, pode até anular e distanciar a tua fé, né? E aí eu me lembrei dessa situação dessa viúva, porque naqueles tempos, né, uma mulher dependia muito dos maridos e dos filhos para continuar sobrevivendo, né? Então era muito difícil. E eu também me identifiquei um pouco nessa parte, né? Porque, como eu disse, eu vim para cá e aprove Deus, né, resumidamente, assim, no mesmo ano, o Senhor recolher 2 pessoas muito importantes, não só na minha vida, mas na nossa família, como contexto, que foi o meu avô, o que eu compartilhei, que era o pastor, o meu avô e a minha mãe. Deus recolheu eles no mesmo ano. E eles eram, para mim, irmãos, como o esposo e o filho aqui para Noemi. Então, eu sei o que é sentir-se desamparada. Porque, irmãos, assim, naquela situação também, eu tinha uma opção, vamos dizer assim, de sair dessa cidade, por exemplo. Né? Porque era natural, como a minha avó, né, sendo como uma segunda mãe, minhas 2 avós são maravilhosas, mulheres fortes, mulheres guerreiras abençoadas. Mas a minha avó, a mãe da minha mãe, já tinha muita experiência em cuidar de alguns netos. Ela é muito amorosa. E eu tinha uma situação que era muito desafiadora eu continuar. Dependia mesmo de olhar para o Senhor. Porque se eu ficasse nessa cidade, eu ficaria com o meu pai. E o meu pai, ele é uma pessoa também de muitas qualidades, um homem bom, um homem muito trabalhador, mas ele tinha uma situação que tornava-se muito desafiador conviver com ele daquela forma, que ele tinha um vício no álcool, e esse vício, ele duplicava o comportamento, era muito difícil. A minha mãe foi uma mulher muito fervorosa, muito abençoada, e eu creio que eu me movi naquela direção de ficar, eu decidi ficar, né? Não ir para a casa da minha avó, por exemplo, porque talvez seria o conselho que a minha mãe me daria, porque ela era essa mulher de fé, né? E o Senhor tinha feito uma promessa para minha mãe, no ano que eu aceitei Jesus. Aliás, no ano que eu aceitei Jesus, minha mãe estava desviada dos caminhos do Senhor e ela retornou e nunca mais se desviou até o fim da sua vida. Mas naquele ano o Senhor tinha feito uma promessa para minha mãe. E ele falava assim nessa promessa, que aquela vida que é a do meu pai era dele, já era dele, mas que o tempo da minha mãe não era o tempo dela. Não era o tempo de Deus, e o tempo de Deus não era o tempo da minha mãe. Que ele ia fazer, que ele tinha uma obra naquela vida, mas que os olhos dela não iam ver. E quando falou isso, a gente jamais imaginou que seria dessa forma. Mas o Senhor tem seus meios de trabalhar, não questione. Não questione o trabalhar de Deus, não questione as circunstâncias, porque o Senhor não nos desampara. Ele não nos desampara. E foi isso que aconteceu, né? Eu fiquei aqui com o meu pai. Meu irmão chegou aí para a casa da minha avó, mas depois ele voltou, ficou conosco. E foi realmente muito desafiador, irmãos, mas chegou o dia que Deus cumpriu a promessa. Para a glória de Deus, já fazem mais de 10 anos que o Senhor libertou meu pai do vício do álcool. E glória a Deus que ele foi assim, muito transformado já, por isso o Senhor ainda precisa completar a obra, ele ainda não serve a Deus, mas eu creio que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar.
Então, eu entendo, eu me sensibilizo, vamos dizer assim, com Noemi, quando, né, diz aqui que ela se sentiu desamparada, porque é muito desafiador, às vezes nós sentimos isso. E isso pode nos impedir de olhar para o Senhor, né? E foi isso que aconteceu, porque aí eu imagino que, para Noemi falar o que ela falou quando ela chegou em Moabe, né? Não me chame mais de Noemi, porque Noemi significa agradável. E ela pedia para te chamar de Mara, né? Mara significa amarga, amargura. E vamos convir, irmãos, uma pessoa que está amarga, que está dolorida, ela muitas vezes enxerga tudo pela ótica da dor. Ela às vezes se torna até difícil de conviver. Mas Deus coloca muitas vezes Rutes em nossos caminhos. A Ruth representava aqui uma provisão já do cuidado do Senhor, eu vejo assim. E eu imagino também que, como a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, que para Ruth, ela ter aquela decisão tão acertada, como diz aqui no livro, para ela ser tão decidida, eu imagino que ela ouviu Noemi contar, né, o suficiente para ela saber que o Deus de Noemi era um Deus grande, era um Deus poderoso, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, um Deus que se move, um Deus que não importa as circunstâncias, não importa o que passou, não importa o que aconteça, isso não é nada, o Senhor não vai agir olhando para o teu passado, não, é a partir da tua decisão. O que eu aprendo com Ruth aqui é isso. Ela se decidiu pelo que ela ouviu, ela creu no que ela ouviu, e ela se decidiu a ponto de o Senhor, a partir daquela decisão, irmãos, eu estou aqui muito arrepiado, porque é muito lindo isso. O Senhor, Ele tem recomeços aqui nessa tarde. O Senhor está chamando, aqui é a casa do pão. Aqui é a casa do pão. O pão está aqui, irmãos. O pão está aqui. Decida-se, ouça, creia. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Faça como Ruth. E aí o que eu acho mais lindo, irmãos, é que quando ela toma essa decisão, quando Noemi toma a decisão de voltar, era o tempo da colheita. Você entendeu isso? Hoje é o tempo da colheita. Hoje é o tempo da colheita, o Senhor está falando aqui. Colha, pegue, mas olha só, a Ruth, ela se sujeitou. Ela, em nenhum momento, ela sabia a identidade dela, ela sabia que ela era uma estrangeira. E ela teve a humildade de reconhecer. Ela reconheceu que ela podia fazer algo. Ela podia ir ali e pegar aquelas migalhas para sustentar a sua sogra, sustentar a ela, mas ela, em nenhum momento, ela reclamou disso, irmãos. Em nenhum momento ela falou, olha só que situação que Noemi me trouxe, agora eu estou aqui fazendo isso. Em nenhum momento ela falou isso, irmãos. Ela reconheceu, ela teve humildade, e por causa disso, né, ela se colocou debaixo das asas do Senhor. E eu acho lindo quando Boaz, já estou finalizando aqui, irmãos, quando Boaz, né, fala para ela aqui no capítulo 2 e o versículo 12, eu quero finalizar com esse versículo, né, para você pensar, debaixo de qual asas que você tem se abrigado? Em quem você tem esperado? O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Não importa de onde você veio, não importa o teu passado, se você se decidir e crer que Jesus é o teu resgatador. Jesus, Ele tem isso para a tua vida. Jesus, Ele tem graça, Ele tem recomeço, Ele tem uma nova história. Eu posso dizer isso, irmãos, de tudo que eu passei, eu tenho vivido coisas que é só a graça de Deus, que é só a misericórdia de Deus, é só o Senhor que pode fazer isso, irmãos. Amém? E assim eu encerro, em nome de Jesus. Glórias a Deus, palmas para o Senhor. Vai dar tempo louvar, Michele?
Ela vai se preparar ali para estar louvando. Enquanto ela for louvar, nós vamos estar já orando junto com você. Mas é uma tarde de você parar e analisar. Ruth, ela não pensou em brinde, ela não pensou na recompensa. Ela não se questionou, mesmo ela sabendo a posição dela. Ela falou, eu vou com o teu Deus. E muito de nós temos esse Deus e não somos gratos. E ainda usamos essa frase que eu sempre bato nessa tecla, que é essa frase que diz assim, o Senhor sabe, Ele sabe que você pode, Ele sabe que Ele fechou a sepultura, Ele sabe que Ele te deu saúde, Ele sabe que Ele guardou a tua casa, Ele sabe que Ele te resgatou do lamaçal do pecado, Ele sabe que deu seu Filho amado para morrer por você, isso Ele sabe, aleluia. Mas nessa tarde fica uma pergunta para você, em que posição você está nessa tarde? De Ruth ou de Orfa? Que seguiu a sogra dela até um tanto, e olhou e disse, eu vou voltar. Se coloque de pé nessa tarde, que a nossa irmã Michele vai estar louvando.